Olá, olá, boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal Espiritismo com Cristo. Vamos falar com vocês sempre isso, se vocês puderem transbordar com os amigos, com as outras pessoas, para que as pessoas possam nos acompanhar aqui também. Nós estamos trazendo um conteúdo que é de extrema importância. Ele nos ajuda a abrir os olhos à luz. Nós falamos aqui sobre o Espiritismo e nós estamos acompanhando um livro do Eliseu Ringonati, Espiritismo Aplicado, e nós assumimos esse compromisso de trazer aqui aquilo que nos faz bem, aquilo que nos acolhe, aquilo que nos ajuda a transpor as barreiras do dia a dia e que nos faz pensar um pouco e achar um caminho como nós podemos dar o próximo passo e dar um passo seguro, dar um passo firme e andando no caminho da luz. Nós entendemos que até agora é o que tem dado certo. Então, quando nós temos alguma coisa que realmente nos ajuda, nos impulsiona, nós temos assim a obrigação de compartilhar para que mais pessoas possam também aproveitar de tudo isso e que possam também sentir aí esse prazer de estar bem, simplesmente por estar aqui, vivos, presentes. Então nós convidamos vocês a estar conosco, mesmo que seja gravado, mesmo que assista depois, não assista na quarta-feira às 19h30, assista um outro horário, e aí dá o seu like, dá o seu joinha, aciona o sininho aí para você ser assim notificado quando sair assim as próximas edições. E eu tenho aqui sempre a minha companheira, aqui a Débora. Boa noite. Uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês esse episódio. Aqui hoje nós estamos no capítulo do Espírito na Velhice. E é uma continuidade, né? Nós falamos do espírito na gestação, na infância, na adolescência, na vida adulta. Hoje a gente vai entrar no espírito na velhice, né? Isso. E antes de iniciar, lembrando que toda abertura de trabalho nós fazemos uma prece, né? Para que o trabalho seja bem feito, ocorra bem, a gente pede... Você prepare o ambiente, né? Que os irmãos que são irmãos afins, que são irmãos da luz, que eles possam assim estar presentes e que eles vão saber ali que aquele trabalho é um conteúdo evolutivo. Sim. Então todos eles vão estar presentes. E aqueles que também ainda não encontraram o caminho, que precisam ouvir as palavras que estão prestes a ser ditas aqui nesse trabalho, né? Ora saindo da boca da Débora, ora saindo da minha. Sim. Esses irmãos, eles estão aqui também em invisível e eles podem ir buscar também irmãos que já estejam assim querendo ouvir e que eles não sabem aonde ir, Exatamente. aonde procurar, eles ainda não estão familiarizados. A espiritualidade maior traz para que eles possam ouvir. Então, nós fazemos essa prece inicial. Sim. Lembrando que o estudo do livro, ele vai além, né? Como o Marco sempre fala, ele transborda, porque aqui nós estamos ensinando sobre a doutrina espírita, né? Sobre a reforma íntima, sobre a doutrina, como ser espírita, como trazer o espiritismo para a sua vida, né? Então, quando a gente fala que a gente começa os trabalhos fazendo uma prece, é importante trazer a prece para a sua vida. Então, a gente inicia sempre com um Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Os trabalhos do podcast são trabalhos vinculados ao Centro Espírita Cristão. E tudo que a gente faz aqui é em nome do Cristo. São trabalhos para divulgar o nome do Cristo. E a ideia é que isso seja levado para você, para sua casa, para edificar o seu lar, para te edificar como pessoa, não é? Tem uma coisa que diz assim, se você não entende, não vê, pelo menos você precisa se interessar em saber como funciona. Exatamente. Então, aqui ele está dentro desse livro, e tem muitos outros, e tudo isso é tirado do Evangelho. Ele mostra para nós como funciona no lado que nós ainda não estamos, já estivemos e vamos estar. Sim. Né? Que é o lado espiritual. E que, ora, nós estamos aqui e nós não temos essa visão clara porque nós não nos colocamos nessa posição. Nós temos os olhos da carne. E aqui nos mostra como funciona. E se nós entendermos como funciona, vai ficar muito mais fácil para nós termos as nossas ações mais assertivas. E entender como que vamos agir aqui para que o efeito que nós queremos. Porque muitas vezes a gente quer uma coisa, mas faz outra. Exatamente. E o resultado nunca é errado. Ele sempre é certo. Então, do jeito que você faz, isso é uma das leis natural, né? Uma das leis do universo, ação e reação. Da forma que você faz, como você entrega, é a forma que você recebe. Então nós não entendemos isso, fazemos do nosso jeito, ao nosso gosto, e queremos receber do jeito que imaginamos. Então não funciona assim. Então quando nós convidamos para ver um conteúdo desse, para ouvir, para ler, para estudar, para buscar, o que acontece? Você começa a se familiarizar e compreender que as suas ações, elas precisam ser assim mais assertivas para os resultados que você quer. Sim. Então, você vai começar a engatinhar, vai começar a se desenvolver, vai começar a ter, assim, um linear de bons resultados, um linear de paz, um linear de paciência. Então, tudo isso vai trazendo para a sua vida uma melhora. Não tem por onde não melhorar. Se você não tiver olhos para isso, não buscar e não ter a sua atitude após você receber esse conhecimento, de nada adiantou. Então, busque entender, se não for aqui, um outro lugar, mas o mais importante também de tudo é não achar que tem que ser do nosso jeito e que tudo tem que ser flores. Esse negócio de dourar a pílula, ele é muito ruim. Ele é muito ruim porque ele mascara as coisas e quando você vê, aquilo não era exatamente como você estava imaginando, mas que aquilo te trouxe um entendimento que era assim, que era assado, mas quando você vê, aí você fala, por que é que eu estou sofrendo? Exatamente. Por que é que está acontecendo isso? Por que é que não está dando certo? Então, quem é o maior avaliador disso? É você mesmo.
É você mesmo. Se você vendo que não está dando certo, se você vê que a coisa não está andando ao seu contentamento, você tem que, pelo menos, desconfiar que ali talvez precise um ajuste nesse caminho. Sim. E esse ajuste não vai ter por onde correr. Se você ficar parado, não chega. Mas se você buscar, com certeza. Não vai ser assim, como muitos imaginam, assim, de bandeja. Mas a informação chega. Nenhuma informação é negada. Do plano espiritual é ordenado todas as informações, e todas as informações chegam de lá para cá, e não adianta a gente achar que depois eu vou ver, depois a gente resolve, eu vou fazer só um pouquinho isso aqui porque está muito bom e depois eu volto e continuo aqui, porque realmente você vai passar por coisas que você ainda não passou, Sim. que talvez você nem gostaria de passar, mas que vai chegar a passar, mas você se deixou levar, se deixou assim por aquela pílula que você sentiu que estava mais douradinha, estava mais bonitinha. Porta estreita, né? Aquela coisa... Porta larga e a porta estreita. É aquela coisa que você imagina que é assim. Agora, quando você vai na raiz da palavra e fala, é assim, então você não pode querer desviar se você não aceita. Sim. Você vai olhar para aquilo com seriedade. Você acha que é um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda, mas observa aquilo que está sendo dito, tenta analisar isso direitinho, e se você sentir firmeza, entra no caminho, mesmo que seja um caminho que você sinta que vai dar um pouquinho mais de trabalho, que vai ser assim mais árduo, porque o trabalho ele é assim. Nós trabalhamos não é porque queremos, é porque é necessário mesmo. Sim. É necessário para todos. Todos. Você vê que tem um exemplo aqui, quando estamos encarnados. Quem era que gostaria de acordar cedo, todos os dias, ter que trabalhar? E se não for trabalhar numa empresa ou trabalhar para alguém, você vai trabalhar para você mesmo. Você vai plantar o que você vai comer, você vai cuidar daquilo, vai tirar ali tudo aquilo que impede que a sua horta, o seu pomar, ele esteja sempre bem, dando bons frutos. Você vai ter que trabalhar. Então, é uma lei da natureza. E nós já temos isso em nós. Então, mas só que nós talvez preferimos ficar tranquilos, sossegados, sentados, deitados, sem fazer nada. Mas isso não existe. Nós trabalhamos porque nós queremos ver um mundo melhor. Simplesmente, porque nós fazemos parte do mundo. Se eu melhorar como pessoa, eu já estou melhorando o mundo. Eu não estou esperando que eu melhore alguém, ou que eu mude as outras pessoas, ou que eu mude o mundo. Eu estou esperando que eu, através do que eu faço, das minhas boas práticas, eu mude a mim mesmo, e assim eu transformo um pedacinho do mundo, porque eu faço parte dele. Então assim é nós. A nossa intenção disso é passar essa informação. Essa informação ela já veio do plano espiritual, está aqui documentada, e nós já estamos aqui fazendo várias reflexões em cima dela, entendemos isso tudo, estamos transmitindo. Aí agora é a hora de quem realmente despertou
buscar isso e não ficar só nisso. E sempre dando o próximo passo. Porque isso é o que nós vamos fazer até o fim. E não tem como nós acharmos que vamos descansar, vamos isso, vamos aquilo. Nós temos a nossa hora de lazer, nós temos a hora de tranquilidade, mas para nós saber de tudo isso, nós primeiro temos que plantar para colher. Então a ordem é essa, não inverter os valores e sempre realmente seguir esse caminho. Né, Débora? Quando você fala, muitas vezes a gente sente, é importante as pessoas saberem, né, que a gente nunca está sozinho. E muito daquilo que a gente fala tem também a inspiração do mentor que está com a gente, né? Isso é importante para a gente falar. Da onde vem, fora todo esse conhecimento que a gente tem? Muitas vezes a gente está aqui e está sendo intuído também pelo mentor o caminho que a gente deve seguir, né? Por isso que às vezes a gente fala uma coisa, de repente a gente fala uma outra coisa, um outro caminho. Então, né, a espiritualidade, ela trabalha com a gente assim, conectado. As pessoas, elas quando assumem um trabalho, por exemplo, como esse nosso, é uma forma de divulgação, né? Essa informação, você vê que ela é simples, mas a simplicidade não tira a complexidade. Exatamente. Ela é simples. Qualquer pessoa, em qualquer momento da sua vida, em qualquer estágio, qualquer circunstância, ela pode fazer isso. O que nós fazemos. Exatamente. Qualquer pessoa. Fica o convite, né? Qualquer pessoa. Ela pode fazer o evangelho dentro do lar dela. Ela pode estar constantemente em oração. Ela pode exercitar bons pensamentos. Ela pode trabalhar o autocontrole. Ela pode fazer tudo isso. E é isso que nós fazemos. Não acho que nós acordamos e já está tudo do jeito. Para você é fácil. Não tem essa. Tudo equilibrado, 100%. Não tem essa para ninguém. Mas só que quando você cria bons hábitos, esses bons hábitos, eles te ajudam a fazer o que tem que ser feito, não o que a gente quer. Exatamente. Porque se fosse o que a gente quer, o nosso corpo ele só pede para que a gente fique de folga, né? Mas fazer o que a gente tem que ser feito. Quando você faz, aí as coisas vão andando, vão fluindo, vão acontecendo. E aí, quando você assume um trabalho desse aqui, por quê? Porque você conseguiu, né, emprestar a sua moral, está numa condição boa, para que realmente esse trabalho possa ser canalizado. Exatamente. Por quê? As nossas instruções, elas são vindas do plano espiritual. Não tem como você imaginar que vem um grande escritor, escreve não sei quantas obras e deixa aí tudo documentado, fala sobre assuntos e fala sobre coisas que são de uma importância muito grande, que realmente transforma as vidas. Muitos que seguem o que eles colocam se transformam. E esse assunto talvez jamais seria abordado. Mas eles vêm com a informação, traz, e o que acontece? Está aí. Agora, basta nós buscarmos. E quando nós também, às vezes, em uma palestra, estamos falando, não estamos deixando isso documentado. Hoje em dia fica, porque fica gravado, tudo e tal, mas estamos falando ali não o que realmente a gente acha, mas ali é tudo canalizado. Vem ali aqueles irmãos que
por um outro intermédio, precisa deixar assim a instrução, a lição, precisa deixar a intuição, precisa deixar a reflexão, precisa passar aquela, como Cristo, passar a boa nova, para que por isso que diz, quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Exatamente. Então, quando acontece isso, aí alguém vai se despertar com aquilo que é dito e ele vai começar a entender uma boa parte daquilo que ele ainda não entendia. Então aflora. E as pessoas às vezes não percebem que isso é canalizado. Às vezes tem pessoas que talvez pode não gostar daquele palestrante que está falando, não pode gostar daquele escritor, mas isso é uma coisa que a pessoa, ela talvez sinta com os olhos carnal dela, mas a informação não é associada à pessoa. A mensagem, ela não tem nada a ver com o mensageiro. Ela tem a ver, sim, com quem realmente se sente o endereço da mensagem. Porque quem entrega, ele só entrega e vai embora. Agora, a mensagem que chegou, o que é que você vai fazer com ela? Então, se você é o endereço e chegou em você, o que é que você vai fazer com isso? Então, é você que tem que analisar. Então, de repente, chegou através de um livro, de uma palestra, de um estrangeiro, de uma outra pessoa, por isso que diz, né, nós temos que tirar esse tabu, preconceito, zona de conforto, tudo isso nós temos que eliminar, para que a gente olhe com olhos bons para tudo, olhos didáticos, olhos de aprendizagem, e aí nós vamos nos sair bem. Então, esses recados de hoje são recados que vieram através dessa conversa de hoje e que não tem, vamos dizer, uma preparação alguma aqui entre nós fisicamente, mas que a mensagem chega e nós simplesmente só transbordamos elas para vocês. Falamos do jeito que tem que ser dito, né? Não tem nada combinado, pelo contrário, né? É tudo feito praticamente ao vivo, né? Bom, a gente vai dar continuidade então, né? O espírito na velhice. O espírito não envelhece, ele torna-se experiente. A velhice do espírito é a experiência que ele vem acumulando durante os milênios. Todavia, quando estamos reencarnados, nosso corpo envelhece, isto é, apresenta os sinais do desgaste próprio das coisas materiais. A velhice é a fase gloriosa de nossa vida. Ao relembrarmos o passado distante, vemos que vão longe os trabalhos e as canseiras, e próximo vem o dia de alforria, o dia em que voltaremos para a nossa colônia espiritual, de onde há tanto tempo partimos. Um misto de esperança e de receios nos assalta, de esperança pela certeza que temos da nossa imortalidade, da continuação da nossa vida em outros planetas luminosos do universo, na companhia dos entes queridos que nos precederam na partida, e de receio por sentirmos que nos vamos defrontar com algo que nos parece desconhecido. Os receios são infundados. Quando o nosso espírito se desprender definitivamente do corpo e nossos olhos materiais se fecharem para sempre, abrem-se os olhos do espírito ressurrecto e braços carinhosos se estendem para receber-nos. A nossa felicidade na velhice não consiste em termos amealhado copiosos bens materiais. Ela consiste em possuirmos a tranquilidade de consciência, a paz interior, a satisfação de nunca termos prejudicado ninguém, de termos vivido uma vida reta, moralizada, honesta, e fossem quais fossem as tempestades e as tentações que nos assaltaram em nossa jornada, sempre soubemos conservar nossa dignidade, nossa honradez e preservar nosso caráter. Felizes, 3 vezes felizes os velhos que possuem uma consciência tranquila, uma consciência que não nos acuse de nada,
que os recordem, mesmo no meio das circunstâncias penosas. Esse é o maior tesouro, o grande tesouro que levarão consigo para a pátria espiritual. É o tesouro que nem as traças corroem, nem os ladrões roubam. Trabalhemos, pois, incessantemente por possuirmos uma consciência tranquila e pura, porque o maior bem a que devemos aspirar, porque é sinal seguro de que cumprimos satisfatoriamente as obrigações que assumimos ao mergulharmos nos fluidos densos da carne. É para exemplificar tudo aquilo que a gente fala sobre moral, né? E como se viver uma vida com base em tudo aquilo que a gente fala sobre propósito, sobre seguir o Cristo, sobre todas as idealizações, de você acreditar na palavra, acreditar na doutrina e seguir na fé. Então, a idade na velhice, né, o espírito na velhice, é ter a certeza de você olhar para trás e ver o caminho que você seguiu e ter a certeza do caminho que você vai seguir. Que esse desligamento, na verdade, é só um material, né? Que ele é um desligamento temporário, mas que ao se desligar, você está retornando para o seu local de origem. E ter a certeza do que, independente de quando você vai partir, qual a obra que você deixou. É como você, né, conseguiu levar aí ao longo da vida, né? E que você consiga se orgulhar disso e olhar e dizer, né, combati um bom combate. Fiz o que tinha que ser feito e não deixei me acovardar. Porque a vida, ela nos traz muitos desafios. Ela é, se nós formos entender, do começo ao fim, desafios que nós precisamos, né, dar respostas a questões que vão aparecer para nós, porque nós não sabemos em que momento estamos. Se ora nós vamos entrar na aula de geografia, de história, de matemática e tal. Quando o professor entra na sala, é aquele professor daquela disciplina e nós vamos ter que, assim, dar continuidade àquela aula. Sim. Nós não vamos poder falar, não, esse professor agora não, sai esse de história e volto de matemática, ou saio de matemática e venho de português. Não, é o professor que chegar para nós. Então, o nosso professor é o nosso dia a dia. Nosso professor é a situação que se apresenta para nós agora, hoje, nesse momento. Então, quem é esse professor? O que é que ele está nos ensinando? Então, ora o professor de matemática vai ensinar, né, dividir, multiplicar. Então nós temos que acompanhar a lição. Nós não temos que ficar questionando e achando hoje não era multiplicar, hoje era adição. Não. Nós simplesmente temos que acompanhar. E acompanhar é desenvolver. O que, a partir daquilo que ele falar, é o que nós vamos responder pelo que nós entendemos. E aí aonde que está? Se nós demos uma resposta certa, é porque entendemos mesmo. Mas se não, é porque não entendemos. Sim. E nós precisamos voltar de novo nessa lição. E aí está nós. Se nós fizermos o que realmente temos que fazer, com responsabilidade, e aquilo vira a resposta que nós realmente queremos. Mas nós estamos falando, nivelando por cima, com responsabilidade. Não adianta eu pegar e achar que eu subtraí alguma coisa de alguém, acho que ninguém viu e fiquei bem, tá tudo bem, então deu certo. Não. Sim, exatamente. Não, porque você está simplesmente se enganando. Porque no universo
ele não precisa de outros olhos, porque os olhos são universais. Então ele está em todos os lugares. Não é o meu que deveria ver, não é o da pessoa que você está tirando, não é o do policial que precisa ver para te prender, para te exemplar aqui na sociedade. Não é. É os olhos exatamente universal. Ele está em todos os lugares, ele vai exatamente estar com esse episódio tudo ali gravado, tudo certinho. Aí agora fala assim, mas puxa, eu estava inocente, não sabia. Não sabia? Então, por que é que você foi fazer aquilo que você foi fazer escondido? Porque ninguém pega nada de ninguém sem a outra pessoa saber e sem saber que está fazendo errado. Isso não existe. Sim. Isso não existe. Você, quando vai fazer, até quando você vai falar alguma coisa de errado, ou vai falar de alguém, você já fala em um tom mais baixo. Quando você vai fazer uma fofoca, você já fala num tom mais baixinho. Então você já está sabendo que você está fazendo algo que você quer esconder. Então se você está escondendo é porque algo de errado tem ali. Então, essa avaliação é muito simples para nós. E nós temos que ter isso muito claro, muito rápido, para a gente brecar as armadilhas. Porque a gente cai. É tudo muito sutil. É muito sutil. Quando você vê, você fala, já fui. Já fiz a besteira. É a história do açúcar. Já fez a besteira. Então, nós, por nossa vez, vamos chegar nesse ponto da velhice e nós vamos olhar quantas vezes nós caímos, mas quantas vezes nós também fomos capazes de nos desvencilhar dessa armadilha. E aí nós vamos ver, eu caí muitas, mas eu treinei muitas e fiz muito mais do que realmente eu deixei de fazer. Então, eu simplesmente, esse é o trabalho. Esse é o trabalho. Nós temos que entender. As pessoas imaginam que o trabalho que temos que fazer aqui é um trabalho de você pôr a mão na massa e construir e pegar, sujar as mãos. Isso nós vamos também fazer, mas isso é só um complemento para que a própria carne sobreviva, né? Por isso que diz, vamos comer do suor do nosso rosto. Então nós vamos ter que trabalhar enquanto estamos em carne para que a gente possa também se alimentar. Mas isso não é realmente o propósito. O propósito é nós nos mantermos e aí, dentro disso, buscar essa maior riqueza, né? Que vai sendo aí colocado aos pouquinhos, e entendendo, e trabalhando, e quando nós vamos ver, chegando nessa idade da velhice, que nós sabemos que após isso, né, como diz na leitura, o desgaste natural do próprio corpo, da própria mente, das coisas físicas, nós não vamos mais ter esse corpo presente. Sim. Mas o espírito, ele continua. Mas ele continua não com aquela casa que você construiu, com aquele carro bonito que você comprou. Ele continua com as informações que você adquiriu. Todo esse bem material, né? Essa informação que você adquiriu, que você entendeu, que você tirou assim os seus maus costumes. Você realmente trabalhou com o desafio das suas más tendências e que você trabalhou arduamente todos os dias para que você tirasse uma má tendência, que você tirasse um mau costume, que você vencesse exatamente tudo aquilo que te impedia de dar o próximo passo. Porque enquanto não é aprendida a lição, ainda não é possível você passar para outra.
e dar o próximo passo. Então, chegando nessa idade madura e indo para a velhice, essa análise precisa ser muito bem feita e você precisa estar muito consciente para que você esteja com a cabeça erguida e ter certeza daquilo que você vem fazendo e daquilo que você vai fazer. Porque quando você voltar para a sua colônia espiritual, você não adianta achar que vai ser diferente. Não. Você vai daquele ponto onde você estava. Exatamente. Se você voltar. O que você tinha de conhecimento antes vai se fundir com tudo isso. Vai se fundir com tudo isso. Mas é como diz a casa do meu pai. A casa do meu pai tem várias moradas. Por quê? Porque você não vai já voltando para a sua colônia espiritual, você não vai, vamos se dizer aqui para ficar, para os melhores aposentos. Porque ainda não teve a clareza para você de coisas que você precisava aprender, precisava entender, precisava praticar para mostrar que você aprendeu e entendeu mesmo, para que você se junte com aquelas pessoas que já estão nesse entendimento. Você vai estar junto com outros irmãos, com outros espíritos que estão com um entendimento ainda deturpado. E, voltando a dizer, a casa do meu pai há várias moradas. Você não vai estar fora da casa do pai. Você vai estar dentro. Mas ali é aonde você se colocou. A gente ainda vai voltar muito a falar desse ponto. E sobre a moral. Ali é onde você se colocou. Ali é onde você conseguiu entender. Então, você vai estar junto com aquelas pessoas que entenderam até aquele ponto. E ali é como aqui, nós em carne. Se nós entendemos que nós temos que passar a perna no outro, nós temos que enganar, temos que mentir, nós vamos estar misturados com pessoas com esses mesmos costumes e vai chegar um ponto que nós vamos enganar e vamos ser enganados. Vamos mentir e vamos também receber uma mentira. Mas, se nós um dia nos dermos a oportunidade e nos tirarmos dali, porque quem tem que sair somos nós. Ali o ambiente existe, porque ali muitos que vêm vindo passam por ali porque é o caminho e precisam aprender. Então, aquela escola ainda vai continuar existindo. Sim. Mas o aluno, ele vai para um próximo nível. A gente já entra na reforma moral, que é aquilo que a gente vai falar no próximo episódio. Então, vamos deixar para o próximo episódio, não percam. A gente vai falar e vamos voltar a falar muito sobre esse ponto da vida onde tudo isso volta. Né? Essas reflexões agora, voltam. Um ponto importante, Débora, um ponto importantíssimo que não pode ser deixar de falar nesse capítulo aí, a última parte, é que a dor do arrependimento é a hora que bate. Ela é, vamos dizer assim, uma coisa muito, muito árdua, muito pesada para você carregar. Você se arrepender de ter vindo e feito um caminho tortuoso e muitas vezes pela forma que é ensinado à sociedade,
Muitos acham que por ter percorrido esse caminho tortuoso, ele já não tem mais chance, já não pode mais fazer nada e que não vai ser mais aceito, e ele continua ali pela sua própria ignorância. E que nós estamos aqui para que possa ter esse alerta. A qualquer momento que você decida, não tem impedimento nenhum. As duas coisas estão muito ali, uma do ladinho da outra. Você virou, está no bem, virou para cá, está em qualquer outro lugar. Eu não sei qual que seja esse lugar, mas o bem, ele está aqui. E você pode entrar nele a qualquer momento. A porta, ela é estreita, porque nós sabemos que não entra de multidão. É quem se desperta, entra. Então não vai ter perigo para sair. E se você bater a porta, vai abrir. Então não tem problema nenhum. Então, do momento que você se decidir, então se decida o quanto antes, se decida o mais rápido e busque esse caminho, busque o caminho reto. Nada vai te impedir, por mais que você tenha percorrido, às vezes você tem consciência que já numa outra encarnação, numa outra, e você vem persistindo e tal, mas agora é a hora. Se você veio assim, aquele repente, aquela luz, aquela vontade, aquele despertar, você não se amedronte. Pode ir, pode enfrentar, entra na luz e que você vai ser muito bem recebido, vai ser muito bem sucedido. E tudo aquilo lá que aconteceu lá para trás, tudo bem. Eles não vão ser apagados. A gente não pode deixar as pessoas enganadas. Não vai ser apagado. Mas você vai ter a condição perfeita de reparar tudo isso. De você realmente mostrar que você aprendeu, está consciente, que não quer aquilo que você estava praticando de mal, nem para você e nem para o seu próximo. E ao invés de você fazer aquilo que você fazia, que poderia, porventura, prejudicar, hoje você vai fazer de uma forma que você pode auxiliar. Eu nunca esqueço quando um irmão, num plantão mediúnico, né, disse assim, que a gente não tinha noção de como um familiar nosso espiritual, né, como um mentor, chorava de alegria quando a gente conseguia subir um nível de evolução, né, e o quanto ele chorava de tristeza por ver a gente caindo um nível, né, e é muito real. A gente tem do outro lado, né, a espiritualidade que torce por nós. E não é essa torcida, né, é aquele acompanhamento, aquela tarefa de mentor acompanhando, guiando. É uma responsabilidade. Sendo responsável. E aí a gente vê nos livros, vê nos filmes que às vezes por vaidade, orgulho, ego, a gente cai. Então é muito triste quando a gente chega do outro lado e a gente recebe esse irmão e ele diz: eu caí por orgulho, eu caí por vaidade, eu caí por ego. Ou quando você ainda está em carne e está nesse período da velhice, como diz a lição, você olhar e você ver o que você fez, o que você praticou Não com aquelas perdoei. pessoas que estavam no seu caminho e que você hoje não tem mais como reparar. Às vezes eles não estão mais na materialidade também.
e muitos talvez estão assim inacessível àquele momento, e você se sente preso naquela energia também. Sim. Porque aquela energia é ali o laço que você tem, mas que não é um laço afetivo, bom, de alegria, de felicidade. É um laço de rancor, de mágoa, de chateação. E você vai assim se cobrar. E você vai levar isso com você, porque não é outra pessoa falando, ou te cobrando, ou te apontando. É você com você mesmo. É isso aí. Vamos às vibrações. E no próximo episódio tem mais sobre reforma moral. É isso aí. Então, nós vamos aqui simplesmente fazer o agradecimento pelo espaço aqui que a gente tem no Estúdio Shift, para que a gente possa fazer o Evangelho, fazer aqui o estudo do livro, fazer assim as entrevistas, fazer as outras coisas que edifica e que leva essa mensagem mais longe. E agradecer a iniciativa do Wagner, que é o idealizador, agradecer o Centro Espírita Cristão por nos expandir, crescer e nos dar assim essa condição de fazer o que estamos fazendo, e por você estar aí do outro lado nos ouvindo e assim nos acompanhando e analisando tudo isso que nós estamos falando, estamos fazendo. E se um dia nós realmente conseguirmos despertar qualquer um que seja, para nós já vai ser de grande valia. Mas também, se isso não acontecer, nós estamos felizes do mesmo jeito, porque nós entregamos o nosso melhor. E essa consciência de entregar o nosso melhor é que realmente vai valer a pena. Como nós dissemos na lição, quando estivermos na velhice, e aí nós vamos ver que nós não recuamos, não nos acovardamos, não deixamos as coisas passar e fomos assim, igual o nosso irmão Jesus nos ensinou, levando a boa nova. Obrigado a todos, obrigado a vocês e obrigado à casa. E vamos encerrando com o nosso Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade. Pai, aqui na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Muito obrigado a todos e até a semana que vem. É sempre um prazer, espero que vocês gostem, porque a gente realmente faz isso de coração. Com muito amor. Uma boa semana.